E aí, bonitão, bonitona, nós estamos vendo então a história da fotografia. Na aula passada, a gente viu a diferença de cor-pigmento, que é a cor que você usa para pintar, e a cor-luz, as 7 cores do arco-íris. Vimos a necessidade do ser humano de começar a registrar imagens, vimos a relação do olho humano com a câmera, a necessidade da câmera para poder congelar alguns momentos. A gente viu, por exemplo, a corrida de cavalos, então os cavalos meio que voando, né? Então essa necessidade, como é o lance do colibri, do beija-flor voando. E aí a gente chegou até o Renascimento com a câmara escura, Renascimento barroco, século XV, XVI, XVII, a gente usava como um auxílio para as artes. Terminamos com um vídeo falando sobre a questão de ficar vários minutos na frente da câmera para tirar foto. E aí eu vou começar essa aula justamente com isso. É um trecho de um filme, vale a pena vocês assistirem, chamado Criação. É uma história que envolve Charles Darwin, o autor, né, o descobridor, ou o escritor da teoria da evolução, né, das espécies. Então, Charles Darwin, ele está com a filha e ele foi tirar uma foto da filha. Isso é em meados do século XIX, 1850, 1860. Então, tá lá, ó, como é que eram as fotos, como é que eram feitas as fotografias na época. Você vê que você tem um cenário, você podia mudar esse cenário, você colocava o cenário que você queria, tinha um encosto de cabeça para a pessoa poder ficar quieta, se ela se movesse, iria borrar a fotografia e não sorrir, porque você não consegue ficar 2 minutos sorrindo. O fotógrafo trabalhava num ateliê. Olha lá, ó. Your face, and so the silver the places where the light is brightest. Understand? Sorry. Sorry. Thank you. Muito bom. Criação. Filme 2009, vale a pena vocês assistirem, que é um filme que trabalha bem isso. Mas a gente começa falando sobre Niepce. Niepce Shaw. Génial inventeur mais piètre dessinateur. Este aqui é o surgimento da fotografia oficialmente. Deixa eu parar aqui. Pronto, bora lá. Então, o que que acontece? No século XIX, na França, início do século XIX, por volta aí de 1820, mais ou menos 1820. Niepce está fazendo pesquisas desde 1815, 1816. O que acontece é o seguinte, houve no século XVIII para o XIX o chamado neoclassicismo, período da razão, período da ciência, período do iluminismo. Essa ideia de desenvolvimento industrial, técnico, científico, ela vai se estender no século XVIII e no século XIX. Então nós estamos nessa transição. Lá aparece um rapaz, um pesquisador chamado Niepce. Niepce é ele o primeiro cara a trabalhar com imagens fotográficas. Ele deixou uma câmera escura, apoiada na janela, e ele fotografou o telhado da casa vizinha. Colocou ali na parte de trás uma placa de sulfeto de prata. Esse sulfeto de prata, ele reage com a luz e depois tem que passar por um processo de revelação. Mas a revelação era feita na chapa. Então vou colocar para vocês, está em francês, então a imagem ela vai ficando mais aqui, pronto. Essa seria a primeira fotografia da história. A fotografia tirada da janela do ateliê do Niepce Shaw. Primeira foto da história, Niepce, ou Niepce Shaw. E aí a gente teve, ainda nessa década,
as pesquisas de um outro francês chamado Louis Daguerre. Deixa o Daguerre aqui do lado, já a gente vai conversar sobre ele, aumentar o som, bora lá. Então, o segundo na ordem, chegou a trabalhar um pouco com Niepce Chouart, foi Louis Daguerre. Deixa eu colocar o nome dele, o primeiro fotógrafo vai ser o cara que vai fazer a primeira máquina fotográfica. Máquina fotográfica. Então, o Niepce, na verdade, apesar de ter sido o primeiro, ele não é o mais famoso. Foi o Louis Daguerre. O Louis Daguerre criou uma maquinona gigante, na verdade uma câmara escura, que pesava 60, 70, 80 quilos num tripé. Então você tinha uma câmara gigante, essa câmara gigante apoiada num tripé, então para você carregar um trem desse era complicadíssimo, tinha que ter carroça, cavalo e tudo mais. Então normalmente elas eram usadas em ateliê, e isso aqui tinha nome. Isso aqui ganhou o nome de daguerreótipo. O daguerreótipo é essa maquinona gigante, que seria a nossa primeira máquina fotográfica. Ela ganha esse nome em homenagem a Louis Daguerre. Está ele aqui, ó, fazendo uma foto. Louis Daguerre, deixa eu colocar para frente. Bora lá. Niepce e Daguerre são os dois primeiros fotógrafos da história da fotografia no século XIX. A câmera simples reflete a imagem invertida. Só que era uma complicação, né? Era uma tempo, produto químico, tinha que pegar essa placa, que era uma placa de cobre com sulfeto de prata, olha lá, colocava a placa de cobre tudo fechada, né? Porque senão a luz já teria impregnado, então ele coloca dentro da câmera, tira, abre a placa para expor essa chapa. Volta a preparar a tomada, optando pela chapa do dia anterior, já um pouco exposta. Só para controle, ele dá uma conferida na chapa e, para surpresa sua, ela mostra o motivo que ele pretendia copiar. A imagem, pouco exposta, tornara-se visível. A única explicação era que uma substância química no armário revelou a chapa fotográfica durante a noite. Daguerre descobriu que os responsáveis pela primeira revelação de uma fotografia foram os vapores saídos de uma vasilha aberta contendo mercúrio. A revelação pelo vapor de mercúrio foi um passo decisivo. Os tempos de exposição para uma fotografia foram reduzidos a poucos minutos. O engraxate e seu cliente são as primeiras pessoas documentadas em fotografia. Eles são um detalhe da tomada desta avenida. E aí você já viu como a fotografia sai do Niepce e entra no Daguerre com muito mais qualidade técnica. Aqui tem data, tá? 1839. Era uma chapa de metal com sulfeto de prata. Era esse o processo de fotografia e de revelação. Então, o Niepce começa fazendo as pesquisas dele em 1815, 16, 17, 18, 19, 20, se une ao Daguerre, e o Daguerre, por um acaso, descobre um processo de revelação, mas na chapa de metal. Esse cria o daguerreótipo e se torna o primeiro vendedor, digamos, de máquinas fotográficas da história. Os daguerreótipos ou daguerreotipia. Daguerre partiu então para a comercialização de sua ideia. Ele conseguiu a adesão de um respeitado erudito de nome Arago, que apresentou oficialmente a daguerreotipia em uma conferência de ampla repercussão proferida na Academia de Ciências de Paris.
Dificuldades financeiras, porém, obrigaram Daguerre a vender sua invenção ao Estado francês. O rei da França, então, deu-a de presente ao mundo. Mesmo não sendo mais o dono da invenção, Daguerre continuou empenhado em divulgá-la. Para isso, imprimiu um manual e enviou para diversas cortes da Europa com vários trípticos e suas fotografias antigas. A propaganda funcionou e Daguerre obteve excelentes retornos. E aí o rei da França na época? O rei da França na época abriu a patente. Quem quisesse pesquisar sobre, podia ficar à vontade. Aparece um inglês que começa a fazer pesquisas sobre a fotografia. O nome dele é William Talbot, na década de 1850, da primeira para a segunda fase da Revolução Industrial, na Inglaterra, outro país importante ligado à Revolução Industrial, Inglaterra, França e Alemanha, surge o William Talbot. Agora, a grande vantagem do Talbot em relação ao Daguerre foi a questão da revelação, o método de revelação, que agora não era mais em chapa de metal, e sim em chapa de papel fotográfico. Então ele consegue uma revelação mais popular, e aí ele consegue fazer várias fotos, várias cópias. Então a gente tem as cópias, coisa que não tinha no Daguerre. No Daguerre você fazia uma foto só. Se você quisesse uma cópia, você teria que fotografar aquela foto. Aqui não. Aqui você tem o negativo e aí você pode fazer várias cópias. Então eu trouxe para vocês algumas dessas fotos que o Talbot tirou. Olha lá. William Talbot. O mundo deve muito a ele. A foto em negativo e a cópia. Houve uma relativa popularização da fotografia. Por que eu digo relativa? Porque mesmo assim ainda era caro. A pessoa levava uma câmera fotográfica, tirava a foto, precisava de uma estrutura enorme para fazer a revelação, né? Ainda precisava de uma estrutura muito grande para revelar. E a foto era cara e demorada. Então nós estamos em 1840, 1850. Talbot vai criar esse método de revelação mais especificamente em 1853. Já vou fazer um ganchinho, porque tem uma coisa muito legal que acontece nesse momento. A gente tem uma figura que gostava muito de ciências, que gostava muito de artes, e que gostava muito de fotografia. Ele registrava tudo o que podia, família, viagens e como... Para vocês verem como isso começou já a chegar no Brasil. Nós temos um fotógrafo neste momento no Brasil. Então vamos colocar uma observação aqui, ó. Uma observação legal, vou colocar aqui, ó. Observação. Dom Pedro II. No Brasil, imperador do Brasil. Ele vivia viajando para a Europa, falava 9 idiomas, vivia nas feiras de ciências e tal. Ele traz as primeiras câmeras fotográficas e era um apaixonado por fotos. Aliás, por tudo que significasse tecnologia. Dom Pedro II foi o cara que comprou o primeiro telefone de Graham-Bell e instalou o primeiro telefone de Graham-Bell no palácio, ligando ao corpo de bombeiros. Era apaixonado pela parte tecnológica. Dom Pedro, nessa época, é um dos incentivadores da fotografia no Brasil. Ele registrava tudo o que podia.
família, viagens e comemorações. Esse acervo imperial está à disposição no Instituto Moreira Salles, lá no Rio de Janeiro, onde vai ficar até o final de maio. A coleção mostra retratos inéditos da família imperial brasileira. Cenas familiares, como esta em que a princesa Isabel aparece com o marido, o Conde de, e os 3 filhos. Os príncipes Pedro, Antônio e Luís de Orleans e Bragança foram retratados em várias idades. A imperatriz Teresa Cristina inaugurou a foto em estúdio. Esse retrato foi feito num cenário de plantas tropicais. A fotografia chegou ao Brasil por volta de 1840, pouco tempo antes de esses retratos serem feitos. A principal diferença para a pintura é que a foto conseguia capturar a expressão exata do momento. Por isso não era raro uma fotografia virar pintura. Esse retrato do imperador Dom Pedro II, tirado por Luís Terrain, virou um óleo sobre tela pintado por Edouard Viennot. Outras fotos deram origem a litografias, que depois foram colorizadas e impressas. Um destaque da exposição é esse painel, que mostra a missa de 17 de maio de 1888, logo depois da abolição da escravidão. Ela foi celebrada no bairro imperial de São Cristóvão. Contou com a presença da princesa Isabel e reuniu uma multidão de brancos e negros. Destaque também para fotos das viagens do imperador, como essa a Pompeia, na Itália. Retratos do Conde de Paris e do Duque de Orleans, parentes da família imperial. Há também uma coleção de negativos em ótimo estado. Essas imagens são de Marco Ferrez, um dos precursores da fotografia do país. Aqui, a última foto de Dom Pedro II, tirada no dia em que ele morreu. Todo esse acervo existe graças ao amor do imperador pela fotografia. Ele uniu algo que é um interesse por uma nova tecnologia, como também uma técnica que representa memória, que representa, na verdade, um conhecimento visual. Quer dizer, a fotografia modificou todo o cenário no século XX. Você vê que Dom Pedro é um dos incentivadores. A música é do livro de Ana Madalena, Bach é de Johann Sebastian Bach. Então estão aí as primeiras fotografias. E a primeira colorida, A foto colorida 1861. pelo escocês James Clerk em 1861. O método utilizado foi tirando 3 fotos em branco e preto idênticas do mesmo objeto. Depois, utilizou um filtro colorido diferente em cada foto, um azul, um verde e um vermelho. Alinhando as fotografias, ele obteve a primeira delas colorida através desse método, que foi aprimorado mais tarde e deu origem ao espectro de cores chamado de RGB, do inglês Red, Green e Blue, possibilitando a criação de milhões de cores. Tá lá. Então, a primeira foto colorida. E aí a gente vai entrar nas primeiras selfies da história. Só por curiosidade. Três a 5 minutos na frente da câmera, hein? 1839. Robert Cornelius. Princesa Anastácia, uma das que foi morta durante o processo revolucionário na Rússia, né, na transição para a União Soviética. Então tá aí, faz tempo que a galera curte tirar selfie. E aí eu preciso falar sobre este pensador, filósofo, artista e fotógrafo chamado Félix Nadar. O nome dele é Nadar. Deixa eu colocar para lá para a gente poder falar sobre ele. Nadar. Nadar e o impressionismo, uma coisa que sempre cai em prova, ele sempre pergunta. O Félix Nadar era um monstro de um filósofo francês famosíssimo.
Nadar, um fotógrafo, né? Fotógrafo francês, francês, famoso, tirava muitas fotos de celebridades do mundo das artes, do mundo, né, da pintura, do mundo da intelectual e tal. Nessa época, por volta, mais ou menos 1860, 1870, os pintores começaram a ficar com medo. Falaram, agora com uma fotografia mais rápida, mais barata, nós vamos perder o emprego. Então, alguns pintores começaram a falar, não, e se a gente, ao invés de fazer uma pintura muito próxima da realidade, muito fiel à realidade, muito realista, a gente fizesse uma pintura capturando a luz, capturando a luminescência, a luminosidade, pinceladas rápidas, para a gente capturar a incidência da luz solar no objeto. E aí começam a surgir, por volta dessa época, as primeiras experiências e ciências daqueles pintores que depois vão ser chamados de impressionistas. Por que eles eram impressionistas? Bom, vocês lembram que em 1874, na primeira exposição dos impressionistas, um crítico falou, deve ter alguma impressão aí, porque está tudo borrado e eu estou impressionado. E aí criou o termo a partir de um xingamento, né, uma pecha, um termo pejorativo. O Claude Monet falou, legal, é isso aí mesmo. A gente não quer a certeza, a gente quer a impressão. Então, o que seria pintura impressionista? Pintura impressionista seria uma pintura de pinceladas rápidas na tela, capturando a luz solar. Os fotógrafos e os impressionistas se davam bem? Depende. Grande parte dos fotógrafos não. Achava que os impressionistas estavam, grande parte, na verdade, dos pintores não gostavam dos fotógrafos. Nadar e os impressionistas tinham uma ligação muito forte. Tanto é que quando Nadar mudou de ateliê, ele ofereceu o ateliê dele para fazer a primeira exposição. Então, a primeira exposição dos impressionistas, ela acontece no ateliê de Félix Nadar. Está lá. O fotógrafo que ajudou o impressionismo. Eu vou puxar a televisão para cá e o Felipe vai me acompanhar. Que isso! Olha lá, com as fotos do Nadar. Sarah Bernhardt, famosíssima Sarah Bernhardt. A fotografia impressionista. Gustave Doré era um pintor da época. Honoré Daumier também um pintor da época. François Millet também um pintor da época. Um pintor da antiga escola de Barbizon. Gustave Courbet, um realista da época. Então você vê que o Nadar, ele tinha uma ligação muito forte com os artistas. Tão forte que acabou emprestando o ateliê para a primeira exposição, a exposição de 1874. Então tem que tomar cuidado. A maior parte dos pintores tinha medo dos fotógrafos, sim. Mas os pintores impressionistas, Monet, Renoir, Toulouse-Lautrec, esses caras se utilizaram das experiências com a luz, das experiências físicas com a luz, para poder também fazer suas pinturas. Então o impressionismo tem uma relação quase que direta com a fotografia. E aí a gente entra no nosso último representante do século XIX, que é justamente a história da Kodak, George Wistman, e a história da Kodak. Puxar para cá, para a gente terminar por volta de 1870, 80. Começa a trabalhar na invenção de placas metálicas secas que usam emulsões de sais de prata sensíveis à luz para gerar imagens. Pronto, bora lá, deixa eu puxar aqui, 1880.
por volta de 1880, nos Estados Unidos, o George Wistman, colocar o nome dele, George Wistman, ele começa a fazer as primeiras câmaras Kodak. Por que o termo Kodak? Kodak era o barulho que a câmera fazia. A ideia do Eastman era criar filmes, como a gente conhece, em formato analógico, tanto é que você precisava levar para revelação, mas isso de certa maneira popularizava, ficava um método fotográfico seco, um método, entre aspas, seco de fotografia. Legal? E câmaras que fossem baratas, ele queria popularizar, e portáteis. Você não precisava mais ficar com aquelas câmeras pesando 10, 15, 20, 30 quilos. Então, outro detalhe importante do George Wistman, o criador e o popularizador da fotografia. A fornecedora Eastman Dry Plate Company nasce 2 anos depois em Rochester, nos Estados Unidos, uma parceria com o empresário Henry Strong. O Eastman começa a sonhar mais alto e aí compra a patente de uma tecnologia que parecia meio promissora. Qual era? Nada menos que o filme fotográfico. O mercado da fotografia era jurássico antes disso. Para manusear as câmeras da época era preciso de muito treinamento. E ora, elas não eram nem um pouco acessíveis em preço e muito menos em portabilidade. E os filmes, eles eram chatos. Nada daqueles rolinhos de filme que muita gente que está vendo esse vídeo agora nunca viu ao vivo. A marca Kodak foi registrada em 1888 e era só o nome da câmera da empresa. Ela tinha um filme de 100 poses e era a primeira realmente fácil de usar. Para revelar, você enviava ela inteira para a companhia, que já devolvia as impressões e colocava mais filme. O slogan era: você aperta um botão e a gente faz o resto. E o nome Kodak não existia antes, não. Ele foi criado pelo próprio Eastman, que estava buscando um termo que era curto, inédito e que soasse bem, independente do idioma. Ele só sabia que gostava da letra K, achava ela meio forte, e aí ficou brincando com as palavras até achar Kodak. O Eastman lança no ano seguinte, de forma comercial, o primeiro rolo de filme celuloide, transparente e flexível da história. É o comecinho mesmo da fotografia amadora. A marca virou oficialmente Eastman Kodak Company em 1892. A primeira logo é bem sem graça, é aquela identidade visual amarela e vermelha que você conhece, só apareceu décadas depois. Então, no final do século XIX, na mesma época da Coca-Cola, mesma época do impressionismo, surge a câmera Kodak. Isso é analógico. Os formatos digitais só surgiram depois de 1980. Então, só no século XX, no final do século XX, 1980, 1990, que a gente tem o processo de digitalização da fotografia. E aí já é outra história. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.